Estamos começando mais um programa .net, mais uma vez aqui na Procempa, Companhia de Processamento do Município de Porto Alegre, cedido aqui o espaço pelo nosso amigo, diretor técnico da Procempa, o Zilmino Tartari. Como eu tinha anunciado, né, hoje, né, estará conversando conosco o presidente, o diretor-presidente da Companhia Carris Porto Alegrense, o vereador João Pancinho, vereador pelo PMDB. Mas antes eu queria falar uma coisa que eu sempre falo, Pancinho. Não esqueça, não precisa desistir de ir lá no Box 21. Melhor carta de vinho de Porto Alegre, cervejas especiais, tudo. Mas se você for lá e quiser beber, vá tranquilo. Faça que nem eu, use o seu Designator Driver. Eu tenho um que não bebe nunca e não tem erro, que é o meu cinegrafista, o Roberto Aguiar. Eu vou com ele, mas se você tem algum problema, a patroa quer tomar um vinhozinho junto, pô, deixar a patroa e não tomar um vinhozinho com ela, um espumante, então faz o seguinte, vá com o melhor motorista que tem em Porto Alegre. E não é, nesse caso, não é um motorista de ônibus, vá com um motorista de táxi, ele leva você até o Box 21 e o Fernando Brandão chama de volta, leva você em casa e você fica tranquilo. E se você tiver um pouquinho mais de sorte, você vai num grupo de amigos e tem um daqueles tipo o Roberto Aguiar que não bebe, então ele fica de Designator Driver. Não contra os nossos motoristas da Carris, o presidente Pancinha, mas é bem interessante. Eu gosto de falar isso aí porque essa combinação não dá certo, né? Bebida com direção. É verdade, um prazer estar aqui contigo, Orlandini. Realmente, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque a direção e álcool realmente não combinam. E é uma arma, né? O automóvel, o ônibus, eles se transformam numa arma quando a pessoa não está em condições. Então, siga o conselho do nosso amigo Orlandini, vá ao Box 21 e leve o seu motorista junto. Leve o motorista ou consiga um Designator Driver. Mas João Pancinha, engenheiro da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, já atua há muito tempo nessa área. Tu também atuasse um bom tempo no DEP, né? Sim. Trabalhasse no DEP, és vereador pelo PMDB, milita há muito tempo na política e chegasse agora este ano, né? 30 de abril. 30 de abril, fosse convidado pelo prefeito José Fortunati para assumir a Companhia Carris Porto Alegrense. Vou falar um pouquinho da tua história, da tua formação e essa chegada numa área que tu não és um neófito, que tu é um profissional dessa área, um engenheiro bem qualificado e reconhecido no mercado. Tu traçaste aí um pouco da história do João Pancinha. Sou engenheiro civil, formado pela PUC já há algum tempo, em janeiro de 85, e trabalhei na iniciativa privada, né, na parte de obras, muito em Porto Alegre, interior do estado, alguma coisa em Santa Catarina, mas sempre militando no PMDB. Em Sociedade de Engenharia, sou conselheiro da Sociedade de Engenharia, já por 2 mandatos, diretor responsável pela interação com as entidades co-irmãs, e em 2004 fui candidato a vereador e fiquei na suplência, e aí em 2005 entrei no DEP, a convite do nosso amigo Ernesto Teixeira, e desenvolvi um trabalho lá na parte comunitária e também na parte técnica, porque eu era o substituto do diretor de obras e projetos, onde nós executamos essa grandiosa obra de drenagem de Porto Alegre, a maior obra de drenagem dos últimos 30 anos, com certeza, que foi o conduto forçado Álvaro Chaves, que mexeu... E o pessoal, eu acho que não sente saudade do tempo que andava de jet ski ali naquela região ali do Parcão, né? É verdade, é verdade. Seguidamente é comentada essa questão daquela foto, inclusive, né? E realmente, uma obra que deu muito trabalho, foi um investimento grande da prefeitura, mas que solucionou o problema crônico que existia ali, inclusive com alagamentos de 1,5 m, 1,60 m dentro da casa das pessoas. Ô Pancinha, uma coisa que o pessoal não tem noção é quando tu
enterra alguma infraestrutura, né? É mais ou menos a fibra ótica de Porto Alegre. O pessoal não enxerga, mas temos aí, o Zilmino falou no último programa, são 600 quilômetros de fibra ótica. Pô, 600 quilômetros daqui é Uruguaiana, né? De fibra ótica dentro de Porto Alegre, espalhado pela cidade. Ali o conduto Álvaro Chaves, eu fui olhar umas obras com o nosso amigo Sérgio Zimmermann uma vez lá, pô, aquilo cabe um caminhão ali dentro. Tem trechos, Orlandini, principalmente na Bordini, onde começa realmente o conduto forçado ao Álvaro Chaves, tem galerias ali de 7,80 metros, 8 metros, vai toda a extensão da Bordini, por 3,5 metros, 4 metros de altura. Então, o buraco, a escavação que foi feita naquela região foi de 9 metros. Né? Isso no coração da cidade. Né? Foram feitos mais de 17 quilômetros de redes em Porto Alegre, então tu imagina a complexidade dessa obra e graças a Deus, graças aos técnicos do DEP capacitadíssimos, né, e ao consórcio que executou a obra, ela saiu 100%, sem acidentes graves, vamos dizer assim, que ocasionasse a paralisação da obra e resolveu o problema de alagamento naquela região em 11 bairros de Porto Alegre. E nós já tivemos chuva maior do que no tempo do jet ski, e não teve problema nenhum, ficou sequinho. Sequinho. Isso é importante porque mostra a competência, né, e a necessidade de grandes projetos e de investimento dentro dessa área da infraestrutura, rede de drenagens, né, que vem sendo feito nos últimos anos aqui em Porto Alegre. Bom, saindo Bom, vamos falar agora do teu métier, né? Agora não vamos falar do DEP. O DEP deixa para o Zimmermann falar do DEP, do Perneso. Mas eu, sempre que eu posso falar do DEP, eu falo assim com um carinho muito grande, que eu deixei grandes amigos lá. O Ernesto continua lá, o Sérgio Zimmermann continua lá, o Chico Pinto, grande parceiro, que é diretor de obras de conservação. Mas foi uma passagem interessante na minha vida pública. E aí, em 2008, Orlandini, fui candidato a vereador. Assumi em 1º de janeiro de 2009 o mandato, né, e até abril de 2010, agora, quando o prefeito Fortunati me honrou, me convidando a dirigir esta grande companhia, que é a Companhia Carris Porto Alegrense, a maior empresa de transporte público do Brasil, reconhecidamente em nível nacional, com diversas reportagens, inclusive em rede nacional. E isso gratifica bastante, mas é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando aproxima-se a Copa do Mundo de 2014 aqui em Porto Alegre. Pancinha, a Carris em números, vamos falar quais são as linhas, porque assim, a Carris tem linhas diferenciadas dos outros consórcios. Podia explicar isso aí, o que a Carris faz? Os números, total de frota e agora uma frota recém-lançada que está aí, toda nova, com tecnologia, ar-condicionado, tudo que pode imaginar. A Carris... Aliás, só deixa eu contar uma coisa, e mais, quando a Rede Globo faz aquelas pegadinhas, né? Todo o motorista, todo o profissional da Carris estava preparado, ele foi o único que deu certo, né? E foi escolhido, justamente nessa reportagem, foi escolhido como o melhor transporte público em termos de acessibilidade no Brasil. E não foi assim, olha, João Pancinha, vamos fazer uma reportagem, bota o ônibus. Não, eles pegaram na rua, né? A Carris, eu vou começar falando da Carris, que tem 138 anos, falando dos seus colaboradores. A Carris é o que é hoje graças aos seus colaboradores. Dentro da parte administrativa, cobradores, motoristas, porque eles são o que a gente chama de carrizeiro. Eles têm amor pela Carris, é uma grande família, e esses treinamentos, essa capacitação que é feita seguidamente, leva a Carris a ter esse reconhecimento nacional. Inclusive, Orlandini, ela foi por 12 vezes consecutivas top of mind, né, no quesito transporte coletivo. Ela é invicta, desde que se criou este prêmio, e em transporte coletivo a Carris ganha sempre. Então é um reconhecimento da comunidade de Porto Alegre nesse sentido. Nós temos hoje 361 veículos na frota e atendemos 27 linhas. Nós temos 27 linhas e tu disseste bem, é diferenciado. Nós temos 3 consórcios que atendem Porto Alegre, mais a Carris. E a Carris é responsável pelos transversais e o circular no centro. Nós temos, então, esses 27... As famosas linhas T?
T1, o T1 direto, o T7, a T11, e nós temos a circular, que é no centro, com aqueles ônibus menores, que são as C1, C2, né? E então são 27 linhas que atendem Porto Alegre de um modo geral. Nós temos na Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste, 361 veículos. Disseste bem, entregamos agora há pouco 32 veículos em julho e 37 veículos em agosto, todos eles com acessibilidade universal, automáticos e com ar-condicionado. Hoje a frota... É bom até para o profissional que está lá dentro, o motorista, veículos automáticos não faz toda aquela força, né, da tração que tu tinha que fazer num ônibus mais antigo. Com certeza. Isso aí é um ganho para todos, né, tanto para o profissional quanto para o usuário do transporte coletivo. E hoje, Orlandini, a nossa frota, a idade média dela é de 3,8 anos. Né? Então é a frota mais jovem de Porto Alegre, e dos últimos anos eu tenho certeza que a Carriza, há 10 anos atrás, a idade média dela era de 8 anos, em torno de 8 anos. Então foi uma redução sensível nesse aspecto, e quem ganha com isso é o contribuinte. O usuário do transporte coletivo, que reconhece na Carriza uma grande empresa, respeita a qualidade dela. Copa do Mundo, passadinha rápida que a gente continua daí depois no próximo bloco. A qualificação da frota, a qualificação dos nossos profissionais e colaboradores é algo que nós estamos implementando lá na Carriza. Para encerrar esse bloco, a Carriza também é pioneira nos combustíveis alternativos. A Carriza ela serve sempre como um protótipo, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos estudando a questão do biodiesel, já temos estudos em parceria com o gás natural, com o sistema híbrido. Então, a Carriza sempre é pioneira nesse sentido. E isto leva a companhia, qual é o ganho que dá tu pesquisar esses novos combustíveis, essas novas alternativas de tração nos veículos? Bom, principalmente, Orlandini, na questão ambiental, né? A questão de economia, a questão ambiental. Então a Carriza está sempre voltada, preocupada com a emissão de gases, né? A opacidade. Então, isso é importante porque a Carriza está sempre um passo à frente, ela serve de embrião, né? Então, os estudos são feitos na Carriza, aprovados, e eles então são implementados nas outras companhias. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, depois nós vamos continuar esse nosso bate-papo com o João Pancinha, que é o vereador pelo PMDB e presidente da companhia Carriza Porto Alegre. Esse é o ponto.net.